chegou o momento mais importante, o momento da mensagem, da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos 20 ao 23. O tema da nossa mensagem é: o entendimento da visão vem pela oração. Quero agradecer a Deus por estar aqui diante do altar, porque sem a inspiração e a vontade do Senhor, eu não teria como estar aqui diante de vocês. Sou o que sou pela graça do Pai. E eu quero glorificar a Deus também pela vida da minha esposa, maravilhosa. Quero também agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que está sentada lá atrás, todo o corpo ministerial. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, que está nos assistindo. Meu pai, meu apóstolo, obrigado pela confiança, pela credibilidade, obrigado pelo incentivo e pelas orientações apostólicas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E o tema, lá em Daniel 9:20, acompanhem comigo, por favor, no telão: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Versículo 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Oremos ao Pai em nome de Jesus. Deus único, soberano, o Pai dos Espíritos perfeitos, o autor de toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Obrigado, ó Pai, estamos aqui para ouvirmos a Tua voz. O nosso culto não seria completo se nós não nos alimentássemos do pão da vida. A Tua palavra nutre o nosso novo homem. A Tua palavra é colírio para os nossos olhos, para que tenhamos a visão apurada, ó Pai. Agora, Senhor, fala aos nossos espíritos, porque a Tua palavra diz que todos os que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. E aqui estão os Teus filhos, abertos, ó Pai, sensíveis à voz do Espírito Santo, a Tua palavra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Obrigado, pastor Carlos. Igreja do Cordeiro, igreja maravilhosa de Jesus, você é perfeita em Cristo. Você, diante do Senhor, em espírito, não tem defeito algum. Ele te deu vestes novas. Ele te deu vestes de louvor, para que você celebre o que Ele fez na sua morte. Mas Ele também te deu óleo de alegria. Você é reservatório do azeite do Espírito. Você tem unção de Deus na tua vida. E João, ele havia dito que a unção que vem do santo nos ensina. E hoje o Espírito Santo nos dará a compreensão, através do profeta Daniel, do seu exemplo, da necessidade de termos comunhão com o Pai através da oração. Não existe outra forma
Deus estabeleceu a oração como maneira de termos intimidade com Ele. Não adianta você subir ao monte, não adianta você jejuar, você precisa ter uma vida de oração com Deus, para que você se achegue mais a Deus. E Tiago já havia dito que quando nós nos achegamos a Deus, Ele também se achega a nós. Ou seja, Deus está interessado na tua proximidade. A comunhão com Deus gera intimidade. Quando estamos mais próximos de Deus, passamos a ter entendimento da visão que Deus colocou para cada um. O propósito, o plano, o caminho, enfim, Deus colocou na vida de cada um uma visão. E muitas das vezes não temos a compreensão desta visão. Isto é possível através da oração. A intimidade com Deus manifesta em nós o espírito de sabedoria e de revelação. Por isso, amados, vamos estudar um pouco mais sobre a vida de oração. Você pode falar assim: nossa, o bispo da oração só fala de oração. Amado, este é o meu chamado. Deus chamou eu e a minha esposa para este ministério. E nós estamos, alinhados em primeiro lugar com Deus e também com o nosso apóstolo, que sabiamente reconhece que o nosso ministério está sobre três pilares. A palavra, a oração e o louvor. E ele tem motivado, incentivado o ministério de oração para que continuemos com este fogo ardente em nossos corações. E nós vamos continuar. Vamos compreender por que Daniel estava confessando o seu pecado. Daniel estava debaixo da lei mosaica. Daniel, neste momento aqui em que ele escreveu este capítulo, ele tinha entre 84 e 86 anos. Quando ele foi levado cativo, ele tinha 16 anos. Daniel estava orando pela restauração do povo de Israel, da cidade, do templo que estavam em ruínas. Nabucodonosor, em 605 a.C., invadiu Jerusalém. Os príncipes foram feitos escravos. Nessa oportunidade foi que Daniel foi levado. A cidade de Jerusalém e o templo de Salomão foram destruídos 19 anos depois, ou seja, por volta de 586 a.C. Primeira coisa que precisamos entender, e eu quero que você tenha esse discernimento: Deus, Ele responde às nossas orações. Deus, Ele olha para o nosso coração, e quando a sinceridade se revela diante de Deus, Deus, Ele se revela até nós. Versículo 20, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica. Se você subir mais um pouco para o versículo 20, você vai descobrir que quando Daniel estava estudando as profecias de Jeremias, ele estava se recordando deste período. E ele disse: enquanto eu lançava a minha súplica perante a face do Senhor, Daniel estava se derramando diante de Deus. Versículo 21
falava ainda na oração, e aqui eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Você, para falar com Deus, você não precisa ter um grande vernáculo. Você não precisa ter uma oratória, sabe, impecável. Deus quer a maior de todas as retóricas. Deus quer a declaração do teu coração. O Espírito Santo está interessado em que você direcione ao Pai aquilo que te deixa triste, aquilo que te deixa ansioso, aquilo que te perturba, aquilo que o inimigo tem te afrontado. Ele quer que você traga diante dele, porque ele é o seu Pai. E a Bíblia diz que todo aquele a quem foi chamado filho de Deus, veio junto poder, veio autoridade. E este poder e esta autoridade fluem de um coração que se quebra diante de Deus e que se rasga. Jeremias 29:10. O profeta Daniel estava lendo esta palavra do profeta Jeremias, que tanto amamos. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, e naquela época em que Daniel estava recebendo a revelação, haviam se completados 70 anos. 70 anos completos. Por isso que Daniel começou a se lançar diante de Deus em oração. E ele diz: atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Amados, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Não fique olhando para as circunstâncias, não fique se depreciando. Deus é quem vai agir através de você, tornando trazer-vos, versículo 11, amo essa palavra. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aqui, amados, eu queria lembrar que Daniel estava confessando o seu pecado e também do seu povo, porque Israel voltou as costas para Deus. Deixou de servir ao único Deus. Versículo 12. Então me invocareis. Você pode invocar a Deus, amado. Deus está falando para você. Pode me invocar. Fale comigo. Deus quer ouvir o seu coração. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus está interessado no que você tem a dizer para Ele. Deus não está preocupado como é que você vai colocar, se você vai dizer, ó digníssimo, ilustríssimo e santíssimo Pai. Não. Mas Ele está interessado em você chegar diante dEle e falar: Pai, não é o cara. Aí, cara, negativo. O cara lá de cima, não. Pai, venho te dizer que Tu és o meu lugar seguro. Tu és o motivo da minha canção. E com o meu coração eu quero declarar, quero exaltar o Teu santo nome. Pai, eu quero te dizer o que é que está me machucando. Pai, eu quero te dizer a afronta que o inimigo está levantando contra mim, contra a minha família.
E o Senhor sabe que eu, por mim mesmo, não tenho condições. A vontade que eu tenho é de dar cabo da minha vida, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. E aí, amado, Deus, simplesmente pelo seu Espírito, começa a liberar na sua vida uma coisa chamada bálsamo. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Shema está lá em Deuteronômio 6. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Buscar-me-eis quando me buscardes, quando buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o vosso coração. Tem que vir daqui, da alma. Sentimento. Deus, Ele para ouvir o teu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar. Olha o que a oração, olha o que uma oração faz. Farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Por isso que o profeta Daniel estava diante de Deus, buscando ao Senhor, porque ele estava lendo esta profecia. Somente Deus pode revelar os seus planos, nem que para isto, amado, Ele mova as suas miríades angelicais. Versículo 22, Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Amado, você que está perdido na visão que Deus te deu, hoje você terá entendimento. Tudo fará mais sentido para você. Versículo 23, no princípio das tuas súplicas, e você hoje vai suplicar a Deus. Saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Você é muito amado por Deus, amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Se prepare, porque você sairá daqui com a sua mente transformada. Você sairá daqui com um propósito. Você que ainda não conseguiu se localizar durante esses meses naquilo que Deus tem manifesto através do altar, Deus com certeza iluminará os olhos do teu coração e você sairá daqui totalmente renovado, meu amado. A grandiosidade da visão pode trazer conflito. A visão traz responsabilidade. É um peso. Exige persistência. Foco na oração. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira. Deus está insistindo com esta palavra. Dê crédito à palavra de Deus, ela é verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Eu creio que o Senhor está abrindo olhos espirituais nesta noite, porque a palavra é colírio, meu amado, para que você enxergue aquilo que está diante de você, mas você não consegue observar. Falta-te a inteligência da visão. Deus te dará o entendimento.
Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi. Daniel estava focado. Nem me ungi com óleo até que passaram as 3 semanas inteiras. Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Você tem uma herança. E eu queria dizer para você, amado, cerque-se de pessoas de oração, mas pessoas de oração que têm visão. Há muitas pessoas que estão aí fora, que são boas de oração, mas são péssimas de visão. Se Deus ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, amém também. Cerque-se de pessoas que são boas de oração, mas pessoas que têm visão. Pessoas que tenham visão vão te ajudar a compreenderem a visão de Deus. Daniel 10:4. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. É a mesma visão que João teve lá em Apocalipse 1. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, nada viram. Estavam lá com Daniel. Daniel, naquele momento, estava celebrando a Páscoa. E ele não estava sozinho. Pessoas estavam com ele. Eram pessoas que adoravam a Deus, que oravam, mas não tinham visão. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, vi em Damasco, olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ananias era um homem de oração, mas também tinha visão. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Caramba, logo na casa de Judas. Paulo estava orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aquele homem que tinha visão, recebeu da parte de Deus a visão que Deus tinha para Paulo, para confirmar o chamado de Paulo. Cerque-se de pessoas assim, de oração,
mas que tem visão para confirmar o teu chamado, não para te afundar. Amém? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A visão é grande, traz grande responsabilidade, tem peso. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ele já não tinha mais medo de Paulo. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias. Pessoas que têm visão de Deus vão te ajudar a que você tenha o testemunho interior da visão no teu espírito. Para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Pessoas que são de oração, mas têm visão de Deus, promovem, sabe, um fluir do Espírito. Há um mover, há uma manifestação. Quando dois se reúnem em oração, algo que é pedido na terra é ligado nos céus. É o mover do Espírito Santo de Deus. Cerque-se de pessoas que são obedientes ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Se quer louvar a Deus, pode glorificar a Deus. Agora, existem barreiras à vida de oração que precisam ser vencidas. Em primeiro lugar, a arrogância. Para que eu vou orar? Quem ora é fraco. Oração para mim é o último recurso. Oração para você tem que ser o primeiro recurso, não o último. Seja humilde diante de Deus e dependa dele, reconheça as suas limitações. Versículo 10, eis que certa mão me tocou. Quando a mão de Deus se manifesta, quando o Espírito se move, amado, ele te sacode, ele te coloca sobre os joelhos, sobre as palmas das tuas mãos, ou seja, você se posiciona corretamente diante de Deus. A oração te faz com que você entenda como é que você precisa estar diante de Deus, dependente dEle, submisso à vontade dEle, porque você sabe que você precisa de Deus. Versículo 11, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Versículo 12, então me disse: não temas, Daniel. Se você está em oração num propósito por alguma coisa, Deus está te dizendo: não temas. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amado, se prepara para você ouvir o batido das asas aqui. Eu creio que os anjos de Deus estão aqui apostos para ministrar em nosso favor, porque eles obedecem à palavra, e eles não resistem a uma ordem do trono, e a ordem vem do trono quando o coração está diante de Deus, está contrito, um espírito contrito Deus não rejeita. Mas isso não é para chantagear Deus. Vou chorar um pouquinho, vou gemer um pouquinho, quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Lembra disso? Meu Deus do céu. Chora mais um pouco, chora. Amado, não tem como você chantagear Deus. Deus, ele conhece o teu e o meu coração. Agora, quando é verdadeiro sentimento, mano, Deus não aguenta. Porque Deus, ele é amor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Em outras versões, ele revelará os seus mistérios. Outro inimigo é a negligência. Não deixe o seu tempo com Deus nas mãos de outros. Tenha tempo com Deus.
Daniel 6,10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, e se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel tinha o tempo dele com Deus reservado, ele não abria mão. Pô, bispo, isso é muita petulância. Deus é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de agenda. Amado, vai por mim, precisa. Você vai acabar esquecendo. Eu falei na segunda-feira, alguém vai acabar o tempo que você tem que dar para Deus. Alguém vai tomar. É algum problema, é o telefone que vai tocar. Pegue um momento, separe do seu dia. Você e Deus e mais ninguém. Nem a esposa, nem o marido. Por isso é que tem muita gente que vai de madrugada. Que enquanto o marido e a esposa estão lá, ó, puro Morfeu, tu está lá repreendendo em oração, em nome de Jesus. Amados, Lucas 6, 12, 13, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, antes de escolher os 12, vai, Joás. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Amados, uma grande decisão requer muita oração. Gravou? Uma grande decisão que você precisa tomar requer muita oração. O próprio exemplo, Jesus, amado. Jesus passou a noite inteira orando. Outra coisa, a ausência dos cultos, já estamos terminando. A ausência dos cultos. A ausência dos cultos te leva a uma indolência espiritual. E nós precisamos, sabe, exercitar a nossa fé. Precisamos ajudar o nosso próximo. Tem pessoas que só vêm para a igreja para pagar o dízimo. Já paguei o dízimo, está tudo certo. Já tomei a ceia, glória a Deus, aleluia. Chega. Só que tem um irmão que está sentado do teu lado e que precisa da tua oração. Às vezes tem alguém do seu lado que precisa desabafar, mas alguém que tenha o Espírito Santo de Deus. E muitos não estão permitindo serem usados por Deus. Você perde a imagem correta de Deus em sua vida, quem Ele é para você. Amado, se você não saber quem é Deus, o que Ele é para você, o que Ele representa, se você não tiver a imagem, a visão correta de Deus, tua visão será distorcida. Daniel 4, no dia 24 do primeiro mês, ou seja, eles estavam com outros celebrando a Páscoa. Mateus 6, 8 a 9. Não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus está falando dos religiosos, dos fariseus, porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Ah, bispo, a palavra não me vem à boca e Deus já sabe, então para que eu vou falar? Cara de pau. Bispo, eu faço oração silenciosa, eu não quero que o diabo escute. Meu amado, vai ser um mudo. E aí? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Como é que está a faculdade? E a igreja? Culto foi bom? Orou hoje? O que você fez? Deus não é surdo. Mas por que você não abre a sua boca? A Bíblia fala que aquilo que eu creio, eu falo. É porque eu não quero que o diabo escute. A Bíblia diz, ninguém tome a tua coroa, eu não quero que ele tome a minha coroa. E aí começam a pegar os versículos fora do contexto para ficar arrumando pretexto. Amados, existe um nome que está acima de todos os nomes. Toda vez que você se dobra e falava,
Toda vez que você dobra os seus joelhos e fala, Senhor Jesus Cristo, tem alguém lá embaixo da terra que tem que dobrar o joelhinho também. Porque este nome está sobre todo nome. E diante desse nome, todos os que estão nos céus têm que se dobrar. Os que estão na terra também terão que se dobrar. E os que estão debaixo da terra também terão que se dobrar. Este nome se chama Jesus Cristo. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de poder, de amor, de moderação, amado. Abre a tua boca e fala com Deus. O que é teu, Satanás não pode tomar. Ele pode tentar adiar, ele pode tentar atrasar, mas não tem como postergar, não tem como ele anular a bênção de Deus na tua vida. É abençoado, ponto, e acabou. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Tem a imagem correta de Deus. Deus é o teu Pai. Diga, Deus é o meu Pai. Tem alguns aí que diga, e o meu pai compra o meu barulho. Eu já escutei um louvor mais ou menos assim. O Bruno sabe, ele e minha esposa sabem desses louvores todos. Meu amado, você tem alguém que peleja por você. Então, falta de objetividade, por favor. Você tem uma coisa chamada projeto de vitória. Isso aqui é muito importante. Você tem 7 áreas aqui envolvidas. Daqui há um desdobramento, porque há pessoas que já estão passando para outras etapas. Chama-se listas de oração. Desenvolva uma lista de oração. Isso vai te ajudar a ter foco. Você será mais organizado. Mateus 6,7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios. Amado, às vezes o nosso pensamento divaga. Vagueia. Às vezes tem dias que você para e fala assim: o que eu vou orar hoje? Quando você tem listas de oração, você sabe o que você tem que orar. Aí você não perde tempo. Aí o Espírito começa a fluir. Aí você começa a lembrar de outras coisas que você precisa orar. Pela tua igreja, pelo teu apóstolo, pelos bispos, pelo teu ministério. Você vai, o Espírito vai trazendo a memória, mano. Foco. Objetividade. Tenha foco. Daniel estava orando pela restauração do seu povo. Qual é o teu pedido? O que é que você colocou aqui? Tem gente que escreveu e nunca mais olhou. Alguns têm medo de olhar e falar: não aconteceu. Não aconteceu? É só você pegar, amada, e bater na porta. Bate, 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 até ela se abrir. Ou então vai chegar um momento que Deus vai falar: não, você vai orar por outra coisa, porque Deus está te dando o entendimento da visão. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, não é a sua, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus. Quando Deus ele nos chama para orar, quando Ele quer ouvir o teu gemido do teu coração, aquilo que te aflige, e a paz de Deus, olha o bálsamo, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amados, creia que a oração e a sua prática nos tornam íntimos diante de Deus. Colocar o ministério angelical a nosso favor, Deus pode, para nos fortalecer, nos animar, a fim de que a visão se cumpra, mesmo que você esteja se sentindo fraco. Há pessoas que já estão, na busca de atingirem a visão, mas estão cansadas. A visão traz peso, traz grandes responsabilidades, e há pessoas, amados, isso é natural. Isto é, Joás, bota isso no vento, filho, em nome de Jesus.
Isso é natural. Você já viu o atleta? Astolfo é atleta. Você acha que ele fica 100% a corrida inteira na maratona? Não, amado. Ele tem que se hidratar, ele tem que beber água, ele tem que dosar o ritmo para ele chegar até o final. Porque o cansaço vem. E quando o cansaço chegar, para alguns ainda não chegou, mas para outros estão aqui cansados. Deus tem a solução. Daniel 10:15. Ao falar ele comigo estas palavras. Toda vez que você ouvir esta palavra, você não está ouvindo por ouvir. O Espírito Santo está trabalhando através dela. Para quê? Dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Existem pessoas que estão batendo na porta. Amado, é preciso perseverar, persistir. Você ouviu esta noite, a palavra é verdadeira, ela é digna de confiança. Versículo 18. Então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Deus está te fortalecendo nesta noite. Não estou sentindo nada, bispo, não se preocupe. Quando você se deparar com aquela situação, você verá como você vai reagir. Você vai reagir como um leão, amado. Versículo 19. E disse: não temas, homem muito amado. Amado, não temas. Você é muito amado por Deus. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Receba a renovação das tuas forças, porque a alegria do Senhor é a tua força. É a palavra quem te renova, é a palavra quem te sustenta. Não temas. Sejam renovadas as tuas forças em Cristo Jesus, para a glória de Deus, porque chegou ao teu entendimento o conhecimento da visão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vou fazer uma oração e a bispa Cristiane vai impetrar a bênção apostólica. Passamos 5 minutos, perdoa-me por favor. Aleluia. Eu quero fazer uma intercessão, amado. Eu quero pedir ao nosso Pai. E Ele disse: olha, até agora vocês não me pediram nada. Pode pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Busque, você vai achar. Mas quando você me buscar de todo o teu coração, eu vou te ajudar na intercessão. Mas eu quero que você fale com o seu Pai aquilo que está aqui dentro, te sufocando, te entristecendo, aquilo que está causando verdadeira agitação em você. Você não consegue, você está tendo insônia. E muitas pessoas estão falando: isso é o demônio. Não é não, amado. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Levante as suas mãos, por favor. Pai amado e bendito, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Muitos aqui estão, ó Deus, cansados, estão sem fôlego. Sim, Pai, a visão traz grande peso, grande responsabilidade. Mas aqui há pessoas também que estão, ó Deus, sendo agitadas nas suas emoções. E nós sabemos que quando as nossas emoções são abaladas,
as nossas decisões são prejudicadas. Por isso, ó Pai, em o nome de Jesus, eu agora suplico, eu intercedo por este homem, por esta mulher, por este jovem, por este ancião, por este adolescente, por esta criança, por esta família. Senhor, eu intercedo por esses seus filhos que precisam sair daqui renovados e com o entendimento da visão. Pai, manifesta o ministério angelical e venha tocar agora em cada vida, Senhor. Assim como tu tocastes no profeta Daniel, e ele foi fortalecido, a tua palavra foi pregada, a tua palavra não volta vazia, Senhor. Por isso fortaleça agora cada homem, cada mulher, cada homem interior, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça as emoções do teu povo, meu Pai. Venha sarar aqueles, ó Deus, que estão angustiados, aqueles, ó Deus, que estão à beira da depressão, aqueles, Senhor, que têm síndrome do pânico. Pai, nós damos um basta nisto tudo, porque nós acreditamos que os teus anjos estão tocando em cada um deles. E aqui também, Senhor, há famílias que estão representando, familiares, amigos, parentes que precisam do teu toque. Pai, nós acreditamos que na dimensão do Espírito não há, Senhor, distância. Por isso, Senhor, libera o teu exército angelical sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada eleito, sobre cada filho teu, porque a tua palavra diz, Senhor, que há um nome que está sobre todo nome. Por isso nós cremos no teu nome, Jesus. Porque o teu nome é torre forte no dia da angústia. Por isso nós nos refugiamos agora em ti, Senhor. Sim, nós nos refugiamos agora em ti, porque nós cremos que tu és fiel. A tua palavra é verdadeira. Senhor, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, agora tome cada coração, cada mente, cada mulher, cada homem, saiam daqui transformados, saiam daqui renovados, saiam daqui firmes, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Agora, meu amado, fale com Deus. Você tem 1 minuto, fale com o Senhor agora. Abra a tua boca agora e fale com Deus. Diga para Ele aquilo que tem te afrontado. Fale com Deus. Ele disse: trazei as vossas demandas diante de mim. Fale com Deus, amado. Não tenha medo, Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Ele sabe do que você precisa, mas Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a pureza, a sinceridade do teu coração. Ele quer que você reconheça o quanto você depende dEle. Amado, nós somos a noiva de Jesus. Há muitos aqui que precisam voltar ao primeiro amor. Senhor, transforma essas vidas, ó Pai. Reaviva, ó Pai, cada coração que aqui necessita, ó Pai, de ver a Tua glória, o Teu agir sobrenatural. Temos mais 30 segundos, continue falando com Deus. Fale com Ele, amado. Deus quer ouvir a tua voz. Não se apoie somente na minha oração. Isso aí, fale. Ele é Deus misericordioso. Ele é Deus gracioso. Ele é o teu Pai. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará serpente? Deus quer que você fale, que você peça, que você exponha diante dEle as tuas fragilidades, porque hoje Ele fará da tua fragilidade um mover, um manifestar sobrenatural do seu poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Aleluia. Aleluia. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo
estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Sairemos daqui motivados, renovados, fortalecidos na palavra de Deus, Senhor. E teremos um resto de semana abençoado, onde veremos o agir sobrenatural do Senhor, onde veremos anjos a nosso favor, abrindo os caminhos, nos levando a lugares onde nunca imaginávamos, respostas que nós nunca pensávamos. Senhor, os teus milagres acontecendo, vindo à existência, mostrando o teu poder nas nossas vidas, para que nós possamos ser testemunhos do teu poder e da tua glória, para que o ímpio nos olhe e veja como somos abençoados, que todos vejam a diferença entre o justo e o ímpio, para que todos vejam que agindo a mão do Senhor ninguém pode impedir. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, e para tua honra e tua glória, em nome de Jesus, amém.